O Arte e Letra está de volta com Mauro Panella e Leonardo Leles, escritores que lançam a primeira edição do seu livro, O Clã Matsumoto. Léo, como você estava nos falando antes do intervalo, essas famílias que lutavam tanto, né, pelo poder entre as casas do clã Matsumoto, isso lá no século XII, qual era o principal objetivo dessa guerra entre essas famílias que vocês trouxeram esse lastro até a atualidade? Então, a briga toda entre as casas do clã Matsumoto começou no século XII, né? Ficcionalmente, obviamente. E, nesse período, o imperador estava começando a perder influência e poder para o shogun, né? Estava ascendendo o shogunato. Minamoto Yoritomo era o que estava ascendendo como shogun, ou seja, o ditador, o militar do Japão. E nesse período, foi um período de transformação no Japão. Muitas coisas começaram a acontecer assim em busca do poder, né? Perseguições a clãs inimigos e tal. E o clã Matsumoto, que nós citamos no livro como sendo o clã do imperador nesse período, ele entra em dissidência, ou seja, ele se quebra em dois. Porque um lado quer permanecer fiel ao imperador, quer que ele continue como o verdadeiro e único governante do Japão. O outro lado se interessa pelo poder do shogun, ou seja, quer saber o que ele pode trazer de bom para eles, né? O que eles podem lucrar com isso. Ou seja, nessa briga, nessa disputa, eles dividem poder e influência, ou seja, o imperador enfraquecido perde o poder e o shogun se fortalece e consegue o poder. E aí a briga por honra, por poder, começa a partir daí entre o clã Matsumoto. Um lado quer restaurar o poder, quer que o imperador volte a governar absoluto, e o outro lado quer que o shogun mesmo seja o governante, ou seja, quer governar por trás, quer ser influente sem... E isso vem até hoje, né? E tem sempre uma descendente, né, do imperador que é sempre a escolhida, né? Exatamente. E até os dias de hoje se traz isso. Muito interessante. Que a gente acha que o livro tem a atualidade, porque até os dias de hoje é assim na cultura japonesa. Né? Porque essa briga transcende, né, os séculos, ela vai acontecendo. Então, tem dois episódios na história japonesa que são muito conhecidos, né? Que é a restauração Kemo, que foi a primeira tentativa do imperador de restaurar o poder absoluto em 1300 no século XIV. Isso é histórico mesmo. Isso é histórico. Isso realmente aconteceu. Só que por trás dessa tentativa do imperador tentar restabelecer o poder, um general dele o traiu e se tornou o shogun, ou seja, ele exilou o imperador e indicou o próprio imperador dele e se tornou o líder. Mais tarde, a restauração Meiji, que também foi uma das mais importantes, né? O imperador Meiji foi muito poderoso no seu tempo, lá no século XIX, foi forçado a abrir portos aos Estados Unidos da América, só que ele acabou com os samurais, né? Com essa política dele de deixar entrar armas de fogo no país, de que tributar. não era comum no Japão, né? Era só armas brancas, né? No Japão extermina a figura mítica do samurai. Do samurai. Que ficou 700 anos, a classe dos samurais ficou 700 anos no poder, desde o século XII até o fim do século XIX. E aí, de repente, eles não estavam alijados do poder. O mundo se modernizava, o Japão não podia ficar alheio ou isolado do resto do mundo, né? Mas eu acho fantástico essa capacidade que vocês tiveram, essa criatividade de trazer fatos históricos, né, tão distantes, e fazer um romance policial aí, que não deixa de ser, né? Foi, acho que, o maior desafio, viu, Maria Eu José? acredito. Uma outra coisa que achei muito importante, né, dentro de toda essa história oriental, vocês falam das lendas japonesas e falam do dente de dragão, que seria a única arma, né, capaz de eliminar a descendente do imperador. Conta um pouquinho aí, um dos dois para nós. Bom, essa arma, ela, da mesma forma em que a escolhida de Yoshida foi abençoada no Monte Fuji, né? E a partir daí todas as escolhidas da casa do dragão de Yoshida tiveram poderes sobre-humanos, né? Entre aspas, né? Não eram poderes assim, soltar raios e tal, mas eram poderes de diferente da diplomacia, da maioria dos mortais. Exatamente, um talento para diplomacia, um talento para guerra, um talento para dança, uma coisa assim sobre-humana, não é nada assim, extraterrestre, exatamente. Da mesma forma em que a escolhida foi abençoada, também o outro lado do clã Matsumoto, a casa do Falcão de Detada, criou uma arma
da mesma forma poderosa e que seria a única capaz de acabar com a bênção dessa escolhida. Para o japonês, o ventre é uma região de muita vitalidade, de muita energia. É onde gera-se a vida, né? Isso, é por isso que o seppuku, ritual de suicídio, é cometido aqui. Porque não é, nós tínhamos o hábito de chamar isso de harakiri. O harakiri é a forma pejorativa, na verdade. É pejorativa? Exatamente. O nome correto é seppuku? Seppuku é o ritual. É o ritual completo, que envolve a decapitação. Eu li. Aí o seppuku é completo. E essa arma, uma vez penetrada no ventre da bailarina, acabaria não só com a vida dela, obviamente, mas com a bênção que viria séculos depois, né? Com as novas. Não haveria outra escolhida depois dela. Acabaria com a linhagem. A linhagem toda. Olha que interessante. Que lendas, não? Coisa impressionante.